E para a gente analisar toda essa situação no Oriente Médio, a gente recebe aqui no Hora News Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV e também da FAAP. Professor, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Muito boa tarde, Renata. Muito obrigado pelo convite. Professor, quero começar te ouvindo sobre essa retórica que continua muito acirrada, né? Hoje pela manhã a gente viu o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, falando que o líder iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, deveria tomar cuidado para não acabar como Saddam Hussein acabou no Iraque. Foi a primeira vez que o governo israelense falou de uma forma bem clara sobre esse interesse na troca do regime iraniano. Na sua visão, existe de fato algum plano por parte de Israel para assassinar o líder iraniano? Segundo os relatos, Renata, da mídia internacional, Israel poderia sim matar, e o próprio Trump confirma isso, ele sabe a localização de Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Então, Renata, nós temos aqui sim uma situação em que tanto Israel quanto os Estados Unidos, a julgar pelas declarações de seus respectivos líderes e governos, sim, teriam condições de ali decapitar literalmente a liderança iraniana, né, eliminar, neutralizar, né, como alguns dizem no jargão militar, e com isso tentar fazer uma mudança de regime. Mas a grande questão que fica é os iranianos, e claro, há pessoas contra o regime iraniano, mas também há apoiadores desse regime. Há pessoas que são contra o regime iraniano, mas também são contra Israel e contra os Estados Unidos. A questão é o que viria depois, né? Qual seria o day after, né? E aqui cabe, acho que, fazer um paralelo com o que aconteceu no começo da República Islâmica do Irã. Ninguém ali imaginava, né, que com a derrubada do Shah, né, que era ali o monarca que governou o Irã, e antes, né, do Irã se chamar Irã, a Pérsia, né, ali uma linhagem que governou ali por séculos e séculos o Irã, que viria depois, né, e depois veio justamente aquilo que o Ocidente mais temia, que é uma república de inspiração islâmica, né, que leva ali preceitos islâmicos na política e que tem uma postura muito anti-Ocidente. Então, também é interessante pensar nisso, né? Se há algum plano aí por parte dos Estados Unidos e Israel para uma eventual queda do atual regime iraniano, esse plano não me parece muito claro. Me parece que o objetivo, porém, final aí da ação, que já podemos dizer que é apoiada sim pelos Estados Unidos, ainda que eles não estejam diretamente envolvidos por hora, mas as declarações de Trump sugerem que isso talvez seja apenas uma questão de tempo, é não apenas neutralizar o programa nuclear iraniano, mas sim fazer isso que é um desejo há muito tempo, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, derrotar a República Islâmica. Esse ponto que você trouxe, professor, é muito importante, porque vale a gente lembrar que o líder iraniano, Ali Khamenei, ele não é só um líder político, né? Ele é um líder religioso também, é uma figura importante para aproximadamente 200 milhões de xiitas em todo o mundo. Então, teria alguma situação, alguma possibilidade nesse momento pós-queda do regime que poderia ser favorável de alguma forma para Israel? Porque o exército possivelmente assumiria, o que também não seria positivo para Israel. O que poderia acontecer? Nós temos aí que pensar em cenários. Acho que são dois cenários principais. O primeiro deles seria justamente pessoas leais ao regime, tentarem assumir a liderança do país. E o outro cenário, o mais básico aqui, que nós podemos prever, seriam opositores com o apoio do Ocidente chegarem ao poder. Mas o que me parece do que nós temos aí de informação sobre a dinâmica da política iraniana, reiterando o que eu falei ali anteriormente, não é porque é alguém que não goste no Irã do regime ali liderado pelos ayatollahs, que tem como figura central o Ali Khamenei, que vai necessariamente numa era eventualmente pós-Khamenei ou pós ali regime islâmico apoiar um alinhamento automático com os Estados Unidos, com Israel, com o Ocidente. Então, Renata, tem facções ali na oposição que sim querem uma liberalização hoje do regime, né? Uma liberalização dos costumes, uma distensão na relação com o Ocidente, mas sem que isso implique, é importante dizer, num alinhamento automático com os Estados Unidos. O que costuma acontecer nessas situações, Renata? É importante dizer, e aqui
é mais análise do que fatos, né? Mas situações análogas de transição de regimes que têm uma contestação interna forte, mas que são muito opressivos, principalmente em relação aos costumes, como é o caso do regime iraniano, e também na política. É importante dizer, eles vetam, por exemplo, candidatos que não têm um mínimo de alinhamento ao regime, embora haja eleições ali no âmbito do Irã em facções à direita e à esquerda que disputam poder dentro do país. Como que geralmente isso se dá quando tem o fim de um regime autoritário, né? Um regime que não é liberal, que não permite ali livre competição entre os partidos, direitos civis, direitos individuais, como é o caso ali do regime iraniano. É um risco muito grande de uma guerra civil interna. Ou seja, é irônico, né, que os israelenses, ali, o governo israelense de Netanyahu, tenha dito, olha, cuidado para não virar Saddam Hussein. Acho que o grande cuidado aí para o mundo, né, é um recado aí que o mundo deve ler não apenas como uma ameaça de morte ao Khamenei, mas uma ameaça para a própria estabilidade do Oriente Médio. E aqui não é nenhum endosso ao atual regime iraniano, que sim, tem aí todo o histórico de autoritarismo, problemas para dizer o mínimo. Mas eu ia pensar no que aconteceu no Iraque há 22 anos. O Saddam Hussein é derrubado e até hoje o Iraque não tem a devida estabilidade, porque facções distintas acabam por disputar o poder entre si e, por ir tanto, trazer mais um foco de instabilidade no mundo. Então, o risco grande do Irã aí, no médio para o longo prazo, havendo, se não uma queda, mas uma contestação da República Islâmica e da própria figura do Khamenei, ou quem eventualmente o suceder, haver aí um ambiente de conflagração interna entre diferentes facções com diferentes visões de mundo para o Irã no futuro, e sem uma facção claramente vencedora no primeiro momento, ou ainda que haja uma facção vencedora no primeiro momento, haver ali uma guerra civil que, reitero, seria mais um foco de instabilidade no mundo em que nós já temos conflitos regionais e, claro, conflitos regionais com consequências globais. Esse seria, ao lado da guerra Rússia-Ucrânia, um Irã desestabilizado, mais um foco de preocupação aí para os anos vindouros e, claro, para o próprio Ocidente, para os próprios Estados Unidos, que é importante lembrar, Renata, o Trump se elegeu em grande parte prometendo que, olha, eu não vou mais me intrometer em guerras distantes dos Estados Unidos, eu vou focar aqui em casa. Então, o próprio Trump pode enfrentar problemas posteriormente num cenário como esse, em que um Irã instável pós, eventualmente, a queda do regime islâmico venha causar dor de cabeça mais do que causa hoje para os líderes ocidentais e líderes do mundo todo. E é quase que um consenso entre a população americana que os Estados Unidos não deva se envolver diretamente numa guerra, num conflito como esse, mais uma vez, né, professor? Quero te ouvir ainda sobre Donald Trump, porque a gente olhando para essa vinda, essa volta prematura dele do encontro do G7 no Canadá, voltou para os Estados Unidos dizendo justamente que iria olhar mais de perto para essa situação do Oriente Médio, chegou a ser ventilado que ele já estaria em negociações por um acordo de paz e ele disse que não, que ele iria trabalhar pelo fim do conflito. Pelo que a gente olha do cenário atual, pelo que a gente já viu de Donald Trump, tudo leva a crer que esteja encaminhando para um ultimato, de alguma forma, porque ele não trabalha tanto com negociações, né? Geralmente é mais numa linha de uma intimidação. A gente sabe que os Estados Unidos seriam os únicos com possibilidades reais, com poder bélico suficiente para destruir as ogivas nucleares do Irã. A gente pode estar encaminhando para um ultimato mesmo dos Estados Unidos nesse sentido, professor? Exato, Renata. E ainda que não haja certeza se o Irã tem armas nucleares, né? Os relatos de inteligência indicam que não. O Irã ele teria o quê? Latência nuclear, para usar aqui o termo técnico. Ou seja, ele tem condições ali de, caso queira, no intervalo talvez aí de 3 anos, desenvolver uma bomba, o que, claro, seria muito ruim para Israel e para a própria estabilidade ali do Oriente Médio, por consequência do mundo. Então, tem aí um ponto a ser resolvido pela comunidade internacional. O método, porém, de Donald Trump, Renata, ele é o pior possível, porque ele empareda ali um regime que sim é contestado internamente, é sempre importante lembrar, mas que minimamente o que traz estabilidade para a região, uma estabilidade armada, uma estabilidade autoritária, sem dúvida.
mas na ausência desse regime, como eu estava explicando antes, o que vai ser ali do Irã e do restante do Oriente Médio? Pode até haver uma redivisão ali de territórios, lembrando que o Irã, tal como o Iraque, né, que foi lembrado aí no contexto, tem parte da população que é curda, né? Os curdos, né, se espalham ali por regiões da Turquia, do Iraque, do próprio Irã e reivindicam a formação de um Estado nacional. No próprio Iraque eles ganharam autonomia. Mas tendo feito esse parênteses aqui, só para relembrar essa questão da estabilidade das ações do Trump, que tinha prometido não fazer nada nessa linha para o seu eleitorado, está aí se engajando, tudo indica, em mais um conflito que os Estados Unidos tentam atuar como uma espécie de salvador, né, entre aspas, um policial do mundo, resolver problemas distantes ali do seu território. Nós temos o Trump, Renata, falando algo na linha de que ou o Irã aceita aí uma rendição no sentido de não desenvolver mais o seu programa nuclear, ou seja, não avançar mais numa tecnologia que facilitaria o desenvolvimento de armas nucleares, ou então terá de encarar aí as consequências, e toda essa fala dele junto com o governo Netanyahu de saber onde Khamenei está, é um indicativo que sim, está na mesa aí o assassinato, né, a morte do líder supremo do Irã e, portanto, uma tentativa de decapitar, né, o regime iraniano. Então, o Trump, ele, nesse contexto, ele parece ter abandonado qualquer lógica de negociação na qual os Estados Unidos estavam engajados. E é importante lembrar que o próprio Trump, lá no primeiro mandato, Renata, ele jogou fora um acordo que vinha sendo costurado não só pelos Estados Unidos, mas também pelas outras potências com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido, França, China e Rússia, mais a Alemanha. E agora nós temos aí uma tendência a um processo unilateral, ou talvez aí com apoio, ou melhor dizendo, sem dúvida, com apoio de Israel, mas que na prática quer o quê? Impor uma visão americana a um problema que, no mínimo, resolveria, ou melhor dizendo, resultaria aí do esforço, da vontade e da participação de todas as potências que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, assento permanente, e, portanto, são responsáveis aí dentro da arquitetura de segurança internacional, do que deveria trazer estabilidade para o mundo, são os principais responsáveis pela manutenção da paz internacional. Então, qualquer que seja o resultado do que ocorra no Irã, manutenção do regime, resistência iraniana, troca de regime, congelamento das armas, aí do desenvolvimento de eventuais armas nucleares no Irã, Renata, tudo isso é um processo que não deve ter legitimidade, porque será fruto apenas aí de uma imposição dos Estados Unidos e Israel. E, portanto, as chances de que nós não tenhamos ali um resultado pacífico posteriormente são, infelizmente, muito baixos.